foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o seu filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Senhor, meu Deus, meu Pai, a tua mensagem foi lida. Em nome de Jesus, nesse momento eu peço ao Senhor, nos usa para falar com tua noiva, para falar com a tua igreja. Tudo aquilo que é da tua vontade. Nada de mim, mas tudo de ti. Porque o único que tem que ser exaltado aqui essa noite é o Senhor. O único que tem que ser glorificado aqui essa noite é o Senhor. E o único que vai operar maravilhas essa noite aqui é o Senhor. Abençoa essa mensagem, abençoa este culto, em nome de Jesus. Fala conosco aquilo que a gente precisa de ouvir e não o que queremos ouvir, porque o Senhor é Pai e o Senhor sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos essa noite. Essa oração que eu faço
por 99 juntos que não necessitam de arrependimento. Quando Jesus ele fala isso, ele vai estar indagando, ele vai estar falando, no céu haverá festa. No céu tem festa quando um pecador se arrepende. No céu tem festa quando um pecador reconhece que ele é pecador. No céu tem festa quando um pecador reconhece que ele não é nada sem o Espírito Santo. No céu tem festa quando um pecador reconhece que é totalmente dependente de Deus. Tem mais festa no céu que um pecador que aceita a Jesus e reconhece os seus princípios do que a 99 que estão lá fora, que estão aí dentro da igreja e que pensam que já são perfeitos. A festa no céu quando um pecador se reconcilia, mas não há festa no céu quando tem uma igreja com 99 pessoas e não reconhecem que Deus é único e suficiente dentro dela. A festa no céu quando um pecador renuncia-se a si mesmo, pega a sua cruz, pede perdão pelos seus pecados, mas não há festa no céu quando há 99 pessoas juntas, se esquecendo da palavra de Deus, se esquecendo dos seus mandamentos. Ora, essa noite poderia ser uma noite diferente, poderia ser uma noite maravilhosa, poderia ser uma noite cheia da glória de Deus, e está sendo, mas só que eu tenho um recado para você: a festa no céu quando um pecador se arrepende, mas quando 99 estão juntos, o céu não se movimenta, o céu não se mexe, o céu não entra com uma proporção divina numa causa. Quando um se arrepende, assim festa. Mas quando 99 estão reunidos e pensam que já são maiorais, não tem festa. Se eu fosse você, e falo para mim mesmo essa noite, vamos começar a reconhecer que nós não somos nada sem o Espírito Santo. Vamos começar a reconhecer que não podemos fazer nada sem a glória de Deus. Vamos começar a reconhecer que nós não temos nada, que não somos nada e que não somos capazes de nada se Deus não estiver primeiramente nesse negócio. Vamos começar a reconhecer que se não fosse Deus, ai de mim, ai de ti. Vamos começar a reconhecer, se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia, Deus, a gente não era nada. A gente não iria conseguir nada e não conseguiríamos andar a lugar nenhum. Porque se não fosse Ele, se não fosse por causa dEle, e se não fosse por Ele, ai de mim, ai de ti. Não sou eu que digo que não há festa no céu, é a Bíblia. 99. Se há 99 juntos que não necessitam de arrependimento, o céu não se movimenta. A gente usa muito um termo dizendo, a Bíblia fala, se tem um ou dois reunidos no nome do Senhor, Ele está no meio. Mas qual que é o intuito dessa reunião, desses um, desses dois, desses três? Qual que é o intuito dessa reunião? Qual que é o intuito desse acoplamento? Qual que é o intuito desse ajuntamento? É Cristo, Ele está no meio. Mas se não for Cristo, se for de fofoca, se for de mentira, se for de risadinha, Jesus não está no meio. Se for de contenda, Jesus não está no meio. Mas se for Cristo, Ele está presente. Porque a Bíblia fala, se tiver 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está lá. Mas qual que é o intuito desses 3 que estão reunidos? Qual que é o intuito? Qual que é o desejo que está no coração desses 3? Será que é o propósito de orar? Será que é o propósito de adorar? Será que é o propósito de buscar? Se for, pode ter certeza que a glória vai descer e vai ser como o Pentecostes. Se for, pode ter certeza e se alegrar que Cristo vai romper as multidões para estar contigo. Se for, pode ter certeza que Cristo irá descer e abençoar você. Falamos louvor, saudade. Olhamos antigamente. Eu não tenho tanta convicção como era, mas eu posso pensar. Pastor Ansbardinho está aqui, 50 anos de membro, 63 anos já de Assembleia. Ele viveu muito mais do que eu, o verdadeiro avivamento do Espírito Santo. Ele viveu muito mais do que eu, e vocês, irmãs do ciclo de oração, jovens, prestem atenção nisso. Olha pelo ciclo de oração. Olha para essas irmãs do ciclo de oração. Pode ter certeza, elas viveram muito mais experiências com Deus do que a gente viveu em 10 anos de crente. Olhamos para o púlpito, os irmãos cabeça branca,
pastores, eles têm muito mais a dizer com Deus do que a gente em 10 anos. As irmãs têm muito mais experiência com Deus do que nós temos. Como assim, Gabriel? É simples. Quando a gente tem uma experiência com Deus, já pensamos que somos maioral. Ah, não, essa geração não canta nada. Ah, não, pastor Pardinho está ultrapassado. Mas se ele contar as experiências que ele teve com Deus em milagres, essa igreja chora. Se a irmã Cláudia chegar aqui e contar 1% dos milagres e das experiências com Deus na madrugada, essa igreja cai em prantos. Que experiência nós temos, jovens, com a presença de Deus, com a glória de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Que experiência você tem, igreja, com a glória de Deus, com a presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Está vendo essas irmãs cansadas, com a idade mais avançada? Ela tem muito mais experiência do que você pensa. Deus é muito mais com elas do que vocês pensam. Porque reconhecem o que é o significado de uma ovelha perdida. E reconhecem o que é o significado de um reconciliamento com Deus. Ai de mim, ai de ti, se não fosse a glória de Deus. E quando Jesus vem, ele vai nos dizer aqui ainda, ele deixa um recado, que ele fala que quando esse pastor ele acha a ovelha, ele volta para sua casa com júbilo e dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Não vou pregar quem estranho aqui não, vai ter que ser assim. Achei a minha ovelha perdida. Abaixo. Agora o interessante, eu vou chegar nessa parte, mas só que eu vou antecipá-la. Quando um pecador se arrepende, a igreja está se alegrando. Quando vem uma alma aqui na frente, a igreja está se alegrando. Porque o pastor diz: alegrei-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Ela estava perdida, mas eu achei, eu a encontrei, voltei com ela, e vou cuidar, e vou zelar. Encontrei a minha ovelha perdida. Alegrai-vos quando uma alma se arrepende e volta para Cristo. Alegrai-vos quando uma alma se arrepende e aceita a Cristo. Alegrai-vos e ajudai-vos. Nós somos um corpo, nós somos uma casa, nós somos uma igreja, nós somos irmãos. Alegrai-vos quando um retornar para a casa do Pai. Indo um pouco mais adiante, Jesus vai falar sobre a dracma perdida. No verso 8, ele diz: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Está esperando o que para voltar para o Pai? Está esperando o que para voltar para a casa do Pai? Está esperando o que para voltar para Cristo? Está esperando o que para reconciliar com a igreja, reconciliar com Cristo? Está aguardando o quê? Se os anjos se alegram junto com o Pai. Mas só o que eu acho interessante na dracma, a gente já fala muito sobre isso, eu não vou me apegar. Mas só que tem uma coisa, a dracma,
Dá para ver que a casa dela estava desorganizada, estava bagunçada, porque ela pega uma vassoura e sai varrendo. Ela vai à casa em busca da dracma que está perdida, e ela vai até achar. Ela organiza até achar, ela se movimenta até achar, porque ela varre, porque ela se movimenta, porque ela não é defunta e nem está em velório para ficar calada, ela está viva, por isso que ela tem a preocupação de achar a dracma que está perdida. Então por isso eu falei aqui na sexta-feira e volto a falar com os irmãos, aqui não é velório, aqui não é cemitério, para ter uma igreja calada, para ter uma igreja morna. Aqui é lugar de crente vivo, aqui é onde é que o Espírito Santo desce e o fogo consumidor enche. Você não está no velório, você não está no cemitério, você está na casa de Deus, que Jesus está vivo e Ele se movimenta no meio daqueles que estão vivos e clamam por Ele. Se eu fosse você, eu começava a adorar, não eu, mas começava a adorar a Cristo. Começava a falar, eu não estou no cemitério, nem muito menos estou no velório, que é só uma multidão calada, que é só um povo desapercebido. Eu estou no lugar de crente vivo, eu estou no lugar que o Espírito Santo desce, eu estou no lugar que a glória de Deus se faz presente. Até que então essa mulher acha essa dracma. Mas só que ela chama as amigas, ela chama as vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E mais uma vez Jesus fala, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Tem pecador que vai se arrepender, acho que está se arrependendo essa noite. Tem pecadores que estão se arrependendo essa noite. Tem pecadores que estão reconhecendo que não são nada sem Cristo e estão se arrependendo essa noite. Mas só que chega mais adiante, chegamos na palavra do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. E disse um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, guarda isso com você, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seu campo para apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Esse filho, ele pede a herança, mas só que a herança, ela é dada e repartida quando a pessoa provavelmente já está morta. Apesar que hoje o pessoal faz acordo, mas só que a herança naquela época, e até nos dias de hoje, ela é dada para o filho quando a pessoa morre, quando ela não está mais aqui, quando ela falece. Automaticamente esse filho estava dizendo, pai, é o seguinte, eu não quero mais andar debaixo da tua lei, não quero mais. Se for possível o senhor morrer, que o senhor morra. O senhor morra para que eu tenha condição de sair dessa casa, sumir desse lugar, sair daqui, porque aqui não compensa viver. Aqui vocês vivem debaixo de uma doutrina, aqui vocês vivem debaixo de uma palavra que não deixa eu fazer nada, que não deixa eu curtir. Se for possível, morra, mas me dá a parte da fazenda que eu tenho direito. Ele estava pedindo a morte do pai. Mas só que uma coisa interessante é, o pai não indaga. O pai reparte a fazenda e dá a sua parte para o filho primogênito. Ele vai embora. E dá outra parte para o seu outro filho.
Mas só o que eu acho interessante nisso aqui é que um saiu e o outro ficou. Um foi conhecer o mundo, o outro ficou na presença do Pai. Um saiu para curtir, enquanto o outro ficou para se deleitar juntamente com o Pai. Um saiu para fazer novos prazeres, enquanto um ficou para ter responsabilidade com o Pai. Esse que ficou, ora, ele tinha que andar juntamente com seu Pai. Ele tinha que viver juntamente com seu Pai. Ele tinha que andar juntamente com seu Pai. Ele tinha que fazer juntamente com seu Pai aquilo que estava proposto para ele fazer. Mas só que quando a gente chega num certo ponto, a gente vê que o filho pródigo, o filho que saiu da presença do Pai, ele chega numa situação difícil. Por que ele chega numa situação difícil? Porque ele pensou que ele daria conta de andar com as próprias pernas. Ele olha e fala, eu já sou adulto, eu já tenho uma vida mediana, eu já sou tranquilo, meu pai tem uma fazenda, se ele me dá o dinheiro eu vou administrar mais fora daqui, eu vou curtir a minha vida, não irei ficar aqui com meu pai, porque aqui eu tenho que viver debaixo de uma lei, aqui eu tenho que tratar com meu pai negócios de uma lei, e eu tenho que dar relatórios para meu pai do que eu estou fazendo, eu tenho que falar com ele a hora que eu vou sair, a hora que eu vou chegar, eu quero viver a sós. Mas só que eu tenho um recado, quando um filho pula uma trajetória, quando o filho pula um processo, ele quebra a cara logo depois. Eu não aguento mais meu pai, minha mãe falando que eu não posso fazer isso, que eu não posso sair, que eu não posso fazer aquilo. Vida, eu vou sumir dessa casa. Sabe, vou sumir daqui, nunca mais vão me ver. Soma. Pois soma, meu filho, soma. Eu vou sair daqui e pai se vira com mãe para lá e negócio, coisa e tal. Eu quero ver quando você estiver longe quem vai lavar sua roupa, quem vai te dar seu almoço, quem vai te dar um abraço de bom dia, quem vai orar por você, quem vai te chamar a atenção e te corrigir quando você estiver errado, quem vai te abraçar nos momentos difíceis. Suma mesmo da casa, sai mesmo. Que isso, irmão Gabriel, você quer sair, sai. Mas cuidado, se o diabo pegar, ele acaba com a sua raça. Antes viver numa disciplina debaixo da presença de Deus e com seus pais, do que viver um sofrimento no mundo do lado de Satanás. Antes que você viva uma disciplina justa com seu pai e com sua mãe, mas primeiramente com a disciplina de Deus, do que você viver um sofrimento do lado de Satanás e não poder ter para quem você olhar. Cuidado com escolhas, cuidado com decisões. Lembra as escolhas que Ló tomou? A proporção que aconteceu com ele. Mas lembra das escolhas de José, que José também tomou, quando ele foi tirado de seus pais. Qual que foi a escolha dele, irmão Gabriel? Eu vou ser fiel à promessa que Deus me deu. Eu vou ser fiel aos sonhos que Deus me deu. Deus não falou comigo nada, Ele me mostrou em sonhos, mas eu vou continuar sendo fiel, porque eu tenho um Deus vivo, e se Ele me mostrou, Ele vai fazer. Você quer ser como Ló, ou como esse filho pródigo, ou você quer ser como José, mesmo fora de casa, continuou perseverando nas doutrinas que o seu pai lhe tinha ensinado. Quem você quer ser? Calma que vai chegar mais um ainda, para você se comparar com ele e eu também. Quando o tempo passa, alguns estudiosos vão dizer que foi o tempo que ele ficou fora, se eu não me engano, foi entre 1 ano e meio, 1 ano, alguma coisa assim, se eu não me engano. Não estou me recordando. Mas só que ele olha para trás. Ele olha para a sua situação. Ele reconhece, estou no lamaçal. Estou no pecado. Eu não soube administrar tudo que Deus me deu, tudo aquilo que Ele me deu. Tudo que meu pai me deu, que era a minha parte, eu gastei, torrei, joguei fora. Eu curti, eu bebi, eu me prostituí, aproveitei os deleitos que o prato de Satanás eles me deram. Eu fiz com que isso fosse o meu alvo. Eu fiz com que isso me alegrasse. Eu aproveitei. Mas só que hoje eu não tenho mais nada, a não ser uma casa, a não ser um pai.
olha, eu irei voltar para a casa do meu pai, porque lá os servos dele comem pão, lá os servos dele andam limpos, os servos dele têm uma vida digna, e eu comendo bolotas que são dadas a porcos. Eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho um Senhor, eu tenho uma doutrina, eu tenho uma lei que eu saí debaixo da lei, mas só que eu reconheço hoje, e hoje eu vou voltar e vou dizer: Pai, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, Pai. Deixa eu ser um dos seus servos, deixa eu ser um dos seus servos, Pai. Eu não preciso ser chamado de filho. Ele reconhece a situação que ele estava, ele levanta: amanhã mesmo eu vou para ter com meu pai. Ele sai da sua situação, ele cria coragem de ir até o seu pai. Chega perante seu pai e fala: Pai. E ele pensando: eu vou chegar para meu pai e falar: Pai, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita de novo. Ele pensou, ele ficou pensando, mas só que tinha uma coisa. A gente pode imaginar a casa do pai, uma área grande, e a estrada longa, a estrada sumia de vista, e na varanda o pai tinha uma cadeira talvez como essa, e se assentava todos os dias pela manhã, à espera do teu filho, porque ele sabia que o teu filho iria voltar. Porque pai que é pai sabe que o seu filho não consegue viver sem ele. Pai que é pai sabe que o seu filho não consegue andar sem estar na presença dele. Pai que é pai, mesmo sentindo a dor, ele deixa o filho quebrar a cara para reconhecer que ele não é nada sem ele. Até que então, até num belo dia, pensou que o pai acordou, se colocou de pé, e lá no final da estrada, ele vê uma pessoa vindo. O pai poderia ter ficado sentado na cadeira ou ficar parado onde é que ele estava, que eu não sei. Mas só que a Bíblia me fala que o pai sai de onde é que ele estava e vai ao encontro do teu filho. Dá um abraço nele. Pega ele. A alegria do pai porque o filho voltou para casa. Ele dá um abraço. Meu filho voltou. Olha o meu filho aqui. Meu filho está comigo de novo. Meu filho não, ele voltou. Meu filho voltou. Mas só que o filho fala: Pai, eu pequei contra os teus, mas eu pequei contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado teu filho. Até que então o pai fala: Penso eu, você é meu filho. Você é o meu filho que todos os dias que você saiu, eu sabia que você iria voltar. Eu te amo. Eu te amo, meu filho. E você é meu filho, você errou, mas você é o meu filho amado, a quem eu amo. Até que então ele fala: Pai, traz depressa roupa nova, traz depressa vestes novas, traz, que meu filho tem que ser trocado, traz. O porquê vestes novas, irmão Gabriel? Onde é que ele estava? Não era a casa de seu pai. Ele trouxe todas as imundícies que estavam lá. Mas só que quando o pai vai ao encontro dele, ele perdoa os seus pecados, ele perdoa as suas falhas e fala: traz uma veste nova que eu vou colocar no meu filho, porque o meu filho voltou para casa. Traz vestes novas, traz roupa nova. Além disso, traz sandália nova. Traz uma sandália que eu vou colocar nos pés do meu filho, porque o meu filho voltou para casa. Mas traz um anel que eu vou colocar no dedo do meu filho, porque o meu filho voltou para casa. E aqui eu já entro no encerramento. Quando isso acontece, o pai fala: pega aquele novilho gordo, mata e vamos festejar, porque o meu filho que estava morto reviveu. E ele voltou para casa. Vamos fazer festa, vamos festejar,
porque ele estava morto, mas eis que ele reviveu. O que é isso, Gabriel? O que você está querendo dizer comigo isso? Eu estou querendo dizer para você que quando você estava lá no começo da estrada, voltando para a casa do pai, o pai já estava de braços abertos te esperando, o pai já estava com roupa nova te esperando, o pai já estava com sandália nova te esperando, o pai já estava com um anel para botar no seu dedo te esperando, o pai já estava te esperando, porque você é filho, e o pai reconhece o seu filho onde é que quer que ele esteja. Você é reconhecido do seu pai, o seu pai te conhece, ele não abre mão de você, ele não abre mão da tua vida, ele é o teu pai. Quando isso acontece, aqui eu enxergo. Chega o filho mais velho, vê aquela festança, ele pergunta o que aconteceu. O que aconteceu, empregado? Seu irmão voltou e seu pai mandou matar um novilho para ele. Seu pai está pulando de alegria, seu pai está feliz, porque o filho, seu irmão, voltou para casa. Eu voltei com meu pai, eu voltei uma com meu pai. Ele chega até o seu pai e fala: pai, que história é essa? O senhor, tanto tempo que eu estou com o senhor, esse camarada volta da prostituição, prostituto, safado, vaga, ele volta para casa, ele pediu a sua morte, o senhor deu herança para ele volta para a sua casa e você faz festa ainda, e o senhor ainda tem a coragem de fazer festa, pai? Há tanto tempo que eu sirvo o senhor, há tantos anos, sem nunca transgredir nada, nenhum dos teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com meus amigos, pai. Porém o seu pai responde: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo, filho, alegrai-nos e regozijai-nos, porque este teu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido, mas foi achado. Mas só que o filho mais velho fala: pai, e o senhor não me dá um cabrito? Eu vou falar. Idade de crente não quer dizer que você é maioral do que ninguém. A sua idade, não quer dizer que você é maior, que você é mais crente. Não, você é filho. Mas só que tem mais uma coisa que esse filho faz. Ele se colocava no lugar de servo, não de filho. Ele estava com o pai, andava com o pai, mas não conhecia o seu pai. Não tinha intimidade com o seu pai. Não fazia o reconhecimento que o seu pai queria. Ele estava com seu pai, ele andava com seu pai, mas não tinha nada com seu pai. Ele quer pedir um cabrito. Um cabrito? E o senhor não me deixa um cabrito para aproveitar com meus amigos? Ele tinha tudo, mas não aproveitou nada. Mas ele queria um cabrito para se aparecer. Cuidado com você que só quer um cabrito. Cuidado com você que só quer púlpito. Cuidado com você que só quer altar. Isso aqui não é brincadeira, é a glória de Deus, é a casa de Deus. Mas só que tem uma coisa a mais. Deus não te chamou para você ser filho, para ficar com inimizade com teu irmão. Porque ele pensou que ele andava com o pai, mas tinha muita coisa. Mas só que ele era apenas um servo. O que estava afastado, o que estava distante, quando ele volta como filho. O que está há muitos anos na casa se torna certo, porque ele não conhece o teu pai. Ele conhece de ouvir falar, ele conhece de apenas de um movimento sequer, mas só o que estava fora, ele reconheceu quem era seu pai. Aquele que estava fora, ele reconheceu o que era a grandeza de teu pai. Quem estava fora reconheceu o que realmente era o teu pai. O recado que Jesus quer deixar para mim e deixar para você essa noite: alegrai-vos.
e regozijai-vos, porque esse teu irmão que estava morto, reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E Deus brada em meu coração uma palavra: seja filho, seja filho, seja filho. Não seja servo que não conhece o teu pai. É melhor você ser filho e chorar e se alegrar na presença do seu pai do que você ser servo e se indignar quando o seu pai dá uma festa para aquele irmão seu que estava longe, que estava morto e reviveu. Não tenha inveja como esse outro irmão teve. Não tenha inveja. Se alegre quando um irmão seu voltar à comunhão com Deus. Não se desanime, se aprume, aperta o cinto, aperta a correia e anda em marcha. Mas não faça como esse filho, que estava dentro da casa do pai, mas não conhecia o pai. Que estava junto com o pai, mas não tinha o pai. Que estava na presença do pai, mas apenas de passagem, não tinha a presença do pai com ele. Você é filho. Você é filho. Você é filho. E quem é filho reconhece o amor do pai. E quem é filho reconhece que pai ama. E quem é filho reconhece que pai zela. E quem é filho reconhece que pai cuida. Você é filho. Aqui eu encerro. Você é filho. Não queira passar na dificuldade. Irmão Gabriel, está difícil, continua perseverando. Mas está doendo, Gabriel, continua andando. Eu tenho uma boa nova para ti, de experiência própria minha. Talvez você não chama mais Deus para conversar, ou esqueceu como é que conversa com o Pai. Mas só que esta semana eu tive um aprendizado. Orações rotineiras. Até que então, irmã Cláudia, uma bela noite, eu ajoelhei e falei: Pai, senta aqui do meu lado na cama. Eu preciso conversar contigo, Pai. Eu preciso conversar com o Senhor. Com 2 minutos de oração, eu senti uma mão de Deus me abraçando. Eu senti um abraço do Espírito Santo. As lágrimas quentes começaram a descer pelo rosto. Uma coisa que eu quero dizer para você: filho que está distante, o Pai está à espera de você. O Pai está com saudade de sua voz. Ele está com saudade da tua vida. Mas para você, filho que está dentro da casa, o Pai está com saudade de você. Ele está com saudade da tua voz. Ele está com saudade da tua oração. Você que é filho, que está aqui dentro da casa, o Pai está com saudade de você. Tem mais um hino, pastor Barradinho, para cantar? Vamos cantar no nosso nome de Jesus. Igreja, se coloca de pé em nome de Jesus. Eu queria fazer o apelo. E eu quero fazer este apelo. E eu quero fazer este apelo. Tem filhos aqui dentro da casa do Pai essa noite, que você sabe que o Pai não abre mão da sua vida e Ele não abre mão de você. Você sabe que o Pai te chamou aqui essa noite, te trouxe para dizer uma coisa: eu estou te esperando. Eu te procurei, eu te peguei, te trouxe para a minha presença de novo. Você veio. Mas se você se perdeu, eu limpei aonde você estava, passei a vassoura, tirei tudo, te achei de novo. Mas você mais uma vez se perdeu. Eu me alegrei com você, eu fiz festa para você, mas você se perdeu de novo. Mas só que pela última vez você se perdeu. E você viu que realmente não dá para viver sem Ele, não tem como andar sem Ele, não tem como sair da presença dEle, porque o diabo vai pegar e vai arregaçar tudo.
querendo te levantar, mas eu não